Ok, vamos seguir para a melhor aula de ressonância. Como é que a gente tá? Bom, ressonância magnética é o exame gerado que a gente coloca um campo magnético, a gente joga ondas de radiofrequência. Então, se o campo magnético tá para cá, a radiofrequência tá passando aqui. E a gente consegue reparar as diferenças dos spins do elétron em determinar as imagens a partir dos prótons a partir disso. O movimento dos prótons, quando a gente joga o pulso de radiofrequência, a gente chama de precessão dos prótons, né? É quando núcleos de hidrogênio, né, sob um campo magnético externo, giram em torno da direção do campo com uma frequência específica. Tem uma fórmula para calcular essa frequência, a fórmula de Larmor, bastante importante para sua prova, que é a frequência igual a y vezes o campo magnético, né? Lembrando que esse y aqui, que na verdade é a letra gama, é uma razão girométrica que cada próton tem. Então, o próton de hidrogênio tem um, o próton de não sei o que tem um. Opa! Só corrigir isso aqui que ó, tá saindo barulho do WhatsApp aqui, ué. Vamos lá. Anatomia. A gente usa T1 para ver anatomia. T1 é o relaxamento longitudinal, tá? O macete que eu ensino aqui, ó, T1. Você primeiro faz o L. Os dois são relaxamentos, só que o T1 primeiro é longitudinal. Faz o L. Você começa fazendo L. Luiz, eu já entendi já. Então tá bom, ficar repetindo não, velho. É que eu sou assim. Mas você faz o L, você começa fazendo o L. Belezinha? Beleza? T1. O que brilha em T1 mesmo? Gordura, não pode esquecer. Hipersinal em T1 é gordura. Hipossinal é o líquido. O que brilha em T2, Luiz? É o líquido. Opa, líquido é hipersinal. A gordura é hipossinal. Luiz, eu uso T2 para ver o quê? Fisiologia. T1 eu vou ver anatomia. Então, criança nasceu com uma formação de crânio. No osso. Eu gosto de T1. Ah, Luiz, mas babá, a criança nasceu com edema. Opa, edema é T2. Tô dando exemplo de criança aqui, mas qualquer pessoa, tá? T1, DP e T2. Luiz, chegou a hora de você ensinar. T1, DP e T2. Em T1, o tempo de eco é curto. O tempo de recuperação também é curto. Então, T1 é curto. DP é um intermediário entre T1 e T2. Ele é um T1, ó, com TE curto, só que ele já está virando um T2, ó, de TR longo. E o T2 é TE longo e TR longo. Curto, longo. Lembrando que o que é tempo de eco, Luiz? É mais importante você decorar isso aqui do que eu vou te explicar agora, por isso que eu ensino primeiro. Tempo de eco é o tempo entre a aplicação do pulso de radiofrequência, que é de 90 graus, e o eco lido na bobina. Então é a demora entre eu jogar o pulso e eu ler e jogar para o espaço K, né? O TR é o intervalo entre um pulso e outro. De maneira geral é isso. O T1, ele tem o tempo entre aplicar e ler o pulso, ele é curto, né? E entre o pulso e o outro, de curto também. Vou mostrar a imagem para você. Não tem imagem na sua prova, mas vale a pena ver. Tá aí as imagens, tá? Aqui a gente tem T1. Em T1, ó, óleo líquido, ó. Aqui dentro do ventrículo tem líquido, olha brilhando em T2, ó. Em T1 não brilha, ó. O que brilha em T1? A gordurinha, ela fica branca, certo? Vamos lá, T2. T2 o líquido brilha e a gordurinha tá escura. Tem um flare aqui no meio também. Lembrar que o flare é um T2 que eu suprimi líquido cefaloquidiano. Então isso aqui é um T2 que eu tirei o líquido de brilhar. Mas eu vou enfatizar isso aqui com você depois. Tem uma outra imagenzinha boa para eu te mostrar também, que é essa aqui, de densidade de prótons. Densidade de prótons a gente usa muito para ver articulação, tá? Você tá vendo aqui, tem um ligamento, ó, que nesse caso aqui é o cruzado anterior. Você não tem que saber, mas fica o comentário aí. DP a gente usa para ver cartilagem, a gente usa para ver articulação, cartilagem, tá certo? Tá bom, Luiz.
Luiz, o que é o espaço K? É uma matriz virtual que a gente usa para armazenar dados. Tudo bem? Matriz virtual que a gente armazena dados. Luiz, como é que eu melhoro a resolução de uma imagem? Como é que eu otimizo a relação sinal-ruído, tá? É a mesma coisa. A gente aumenta o campo magnético. Aumentar o campo magnético é a melhor forma que a gente tem de melhorar a imagem, tá? Aqui, ó, a gente falou dessas sequências principais aqui. Agora eu vou falar com você sobre alguma das coisas que são detalhes que a gente pode usar junto com T1, junto com T2, tá? A que a gente sempre usa é o spin echo. Então a gente configura a máquina para ela fazer spin echo. O spin echo tem uma boa resolução, ele demora para fazer, mas ele tem boa resolução. Pode ser um T1 spin echo, T2 spin echo. Spin echo é o jeito que a gente programa a máquina para fazer tudo, tá? Então, quando você faz o exame de ressonância, vem T1, T2, flare, STIR, DP, vem tudo isso para você, só que vem tudo ou em spin echo, turbo spin echo, gradiente echo. É a forma como a gente está emitindo as ondas de radiofrequência, tá? Boa resolução. O padrão de ondas do spin echo é: eu mando uma onda de 90, eu mando uma onda de 180, depois eu mando uma de 90, depois eu mando uma de 180, tá bom? Turbo spin echo, a vantagem dele é que ele é mais rápido, ele tem a resolução pior, e o padrão de onda dele é 90, 180, 180, 180, 180, tá bom? Gradiente eco, ele é sensível principalmente a hemorragias. Ecoplanar imaging, ela é ultra rápida. Gradiente eco, eu vejo o quê? Hemorragia, tá? Gradiente eco serve pra gente enfatizar pequenos vasos sofrendo com hemorragia. Não tem que saber na imagem, é só decorar. E ecoplanar é um ultra rápido mesmo, tá? Sequência de inversão, recuperação. São aqui STIR e flare. STIR, de maneira geral, é supressão de gordura. A gente suprime a gordura para ela aparecer menos na imagem. Aqui eu trouxe como exemplo esse STIRzinho das vértebras, tá? Que ajuda bastante a gente a destacar mais o líquido do processo do disco aqui. Eu peço perdão aí por não estar lembrando do processo do que causa a hérnia de disco. É do disco intervertebral mesmo. Então a gente consegue visualizar, tá vendo? Ó, em T2 ele brilha, mas não tá brilhando igual em STIR. Porque a gente suprimiu as gorduras em volta dele para ele brilhar mais. Beleza, Luiz. Flare, eu vou suprimir o líquido céfalo-raquidiano. Eu já trouxe essa imagem para você, vou pegar ela aqui de novo. É essa imagem aqui, tá? Que ele é um T2, na verdade, que a gente tirou o líquido céfalo-raquidiano. Ele não tá brilhando, tá vendo? Ele tá escuro. É só isso mesmo. Lembra, qual é o contraste que a gente usa na ressonância magnética? É o de gadolínio. Lembra, ó, gadolínio pode causar fibrose nefrogênica sistêmica, problemaço. Lembrar que a ressonância magnética não é indicada para pacientes com marca-passos ou implantes metálicos, tá bom? A ressonância também é um exame demorado, tá? Spin echo geralmente leva de 20 minutos, que a maioria das ressonâncias magnéticas a gente faz em spin echo. Leva em torno de 20 minutos, uma tomografia é 3, 5 minutos. Então, o paciente de trauma não é tão legal assim a ressonância, tá bom? T1 a gente usa para ver anatomia, T2 a gente usa para ver patologia, DP eu te mostrei, a gente usa para ver articulação e cartilagem, T1 com contraste a gente vê inflamação, tumor, especialmente vasos, tá? T1 com contraste, o contraste de gadolínio, ressonância magnética a gente só usa contraste de gadolínio. T2 com STIR, a gente vai ver edema, inflamação escondida na gordura, que nem eu mostrei para você, a gente vê também os discos intervertebrais. TWI com ADC. Isso aqui é para ver difusão, tá? Difusão. Se o TWI for hipersinal e o ADC for hipossinal, tem match, isso aqui é uma oclusão vascular, tá? Isso aqui é um sinal que a difusão está obstruída.
E aí vai estar lá oclusão vascular para você. Isso aqui é mais decorar mesmo, tá? DWI, se ele estiver brilhando e o ADC estiver escuro, vai ter oclusão vascular. Vou mostrar para você. Ok. Trouxe para você aqui, tá? Você tá vendo essa regiãozinha do cérebro da pessoa. Em TWI, ela tá hipersinal, ela tá branca. Em mapa de ADC, a mesma região tá escura. Opa, deu match. Match a gente chama isso porque os opostos se atraem. E sinaliza que tem uma oclusão vascular aqui. É só isso mesmo, tá? Tem uma oclusão ali. Perfusão é aquele exame colorido, bom de postar no Instagram. Vou mostrar pra você. Aí, ó. Perfusão vê o fluxo cerebral, tá vendo? Vê o fluxo sanguíneo, vê os vasos. Legal, né? E o último método que eu tenho que ensinar pra você é o FAT7. FAT, ó, já tem gordura escrito, né? De maneira geral, o FAT7 é usado para apagar gordura, tá? E ele funciona por saturação, diferente do STIR, que funciona por supressão da gordura. Aqui funciona diferente por saturação e é para apagar. Sabendo isso já tá ótimo para a prova. Vou te mandar umas questões. Obrigado.